Fase da vida 1. O que você deve aproveitar nesse momento? Bom, a fase da vida sendo 1, nos primeiros anos de vida, ou seja, sendo como sua primeira fase, ela indica que você vai ter que ser independente muito cedo, seja porque você ficou sem os seus pais, seja porque você tem uma condição financeira muito difícil e você precisa batalhar muito pela sua independência, ou porque você quer seguir um ramo diferente da sua família e por isso você deverá começar do zero. É muito difícil para algumas pessoas caso você não tenha isso como motivação, ou seja, como número da alma 1, ou como número poderoso 1. Se a sua lição de vida for 1 ou se o seu desafio for 1, significa que vai ser uma fase difícil para você, mas que você vai aprender muito a depender apenas de você mesmo, ou seja, você vai ter que ser independente, original, correr atrás dos seus objetivos, ter iniciativa, ter ideias originais, não estar abaixo de ninguém, nem refém de uma situação, ou seja, você tem que se desvencilhar daquela situação em que você possa estar, digamos assim, em humildade perante outra pessoa ou que você não tenha condições o suficiente para se manter. Para isso, você deve buscar a sua própria independência. É uma fase muito forte que você com certeza sai dela muito mais vitoriosa, muito mais corajosa e muito mais capaz de lidar com qualquer outra fase. Agora, como fase intermediária, remete a tudo isso, só que de uma forma assim mais preparada, digamos assim. Por quê? Porque você já teve mais vivências, às vezes você está na sua segunda ou terceira fase, por volta ali dos 30 e poucos anos, então você ter uma fase 1 significa uma força extra, ou que você às vezes saiu do seu trabalho e agora você vai ter que ser independente em outro ramo, ou então que às vezes você se separou e aí agora você está por conta, então assim, significa outras coisas nesse sentido, sempre no sentido de que você está sozinha, você depende apenas de si mesma, você é a sua própria força, porém com maior bagagem para poder alcançar tudo isso. E ela também te dá uma força extra para alcançar todas essas questões. Como última fase, às vezes é a consagração de algum trabalho que você trabalhou a vida inteira, você se tornar um ícone, se tornar uma pessoa de referência no seu ramo. Então, se você tem uma última fase 1, significa que você foi vitorioso, que você chegou lá nesse ramo. Então, de modo geral, a última fase, você tem uma última fase 1, significa que você se consagrou naquilo que você trabalhou a vida inteira. E essa força vai ser determinada pelas suas ações anteriores. Se você às vezes não se dedicou a um projeto único, ou se você não trabalhou muito, significa também que você pode estar em última fase tendo que ser independente. Digamos que, por exemplo, você possa ter sido casado a vida inteira, não trabalhou. E aí você tem uma última fase 1, não quer dizer que você se dedicou a um projeto e agora você vai ser consagrada. Não, significa que agora pode ser que você fique sozinha e que você precisa ser independente com as suas próprias capacidades. Entendeu? Então você tem que fazer uma análise daquilo que você está construindo na sua vida para você interpretar essa última fase 1. De modo geral, ela significa isso. Fique atenta no próximo vídeo que a gente vai falar sobre o lado positivo e o lado negativo dos números, para que você foque no adiantamento, foque nas coisas boas que você pode realizar com os números que você tem no seu mapa e não focando só no aspecto negativo por não saber ou por não ter se dado conta, por não ter tido conhecimento nessa questão. Não deixe também de verificar as suas outras fases. Você verifica a fase que você está agora, mas também vê as próximas, para que você vá se preparando para o que você vai viver lá na frente e aí, por consequência, você se dedicar melhor a cada oportunidade que você está tendo agora para quando chegar lá na frente você colher bons frutos, tá? Então eu te vejo no próximo vídeo do lado positivo e negativo dos números. Até lá!